Olá, tudo bem com você? No Evangelho de João, mais precisamente no capítulo 9, nós encontramos um relato lindo ali. Nós encontramos Jesus curando um cego de nascença. Mas Jesus diz algo para aquele cego que nos intriga. Jesus diz assim: agora vai, lave os seus olhos no tanque de Siloé. Por que Jesus disse isso? Você quer saber? Bom, mas antes eu quero que você se inscreva neste canal. Primeiro eu quero que você dê um like neste vídeo. Depois eu quero que você se inscreva neste canal. E aí eu quero que você compartilhe este vídeo com outras pessoas também. João capítulo 9. Jesus estava caminhando ali com os seus discípulos e ele encontra um homem, um cego de nascença. Os discípulos fazem algumas perguntas para ele, que havia um costume na época, uma tradição, de que se alguém da família pecasse, fosse o pai ou fosse a mãe, ou fosse lá um ancestral, a, a culpa poderia cair sobre uma pessoa no presente e a pessoa poderia nascer cega, nascer paralítica, enfim, algum mal poderia acontecer por causa do pecado de outra pessoa, mas Jesus ele desmistificou isso daí e ele viu que não, que o problema mesmo era que aquele homem havia nascido cego de nascença, né? Era um defeito genético, mas que ele poderia curá-lo para manifestar a glória de Deus ali. Muito bem, como foi a cura? Eu vou contextualizar para você. Jesus, então, ele cospe no chão, com a sua saliva ele forma barro e ele passa nos olhos daquele cego. Vamos ler esse texto? Vamos ler, é melhor ler. É um texto pequeno, é um ou dois versículos só. Está aqui em João capítulo 9, verso 6. Diz assim: depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vai lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Muito bem. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Mas a pergunta é: por que que Jesus mandou o cego se lavar no tanque de Siloé? O tanque de Siloé ficava a alguma distância de onde eles estavam, não era perto. E para acessar a água do tanque ainda tinha que descer alguns degraus. Foi agora a arqueologia, eles acharam o local desse tanque, mostra que havia ali pelo menos uns 20 degraus que a pessoa tinha que descer até chegar aonde estava a água. E ali era basicamente um túnel também que ajudava a abastecer a cidade velha de Jerusalém. Agora imagina comigo o trabalho que aquele cego teve. Olha o sofrimento deste cego. Ele teve que sair da onde Jesus estava com os olhos cheios de barro, caminhar, apalpando pela parede aí de algum jeito ou de outro, chegar até onde estava o tanque, descer aquelas escadas com cuidado para não cair, afinal de contas ele não estava enxergando ainda, ou talvez até caiu algum tombo ali, talvez até tenha se machucado, machucado o joelho, uma perna, talvez, até ele ter acesso àquela água, para que quando ele lavasse seus olhos naquela água, o texto bíblico diz que ele passou a ver, ele lavou os olhos e viu. Mas por que que Jesus fez isso? Não era muito mais fácil Jesus falar assim: olha, passa a enxergar aí, passa um pano no olho e você já enxerga? Mas por que que Jesus deu todo esse trabalho para o cego? Por que que Jesus permitiu que o cego passasse por um período de sofrimento ali até chegar no tanque, uma dificuldade? Sabe, queridos, a resposta é muito simples. É para alimentar a fé daquele homem. Se tudo for fácil, se tudo nós conseguirmos fácil na nossa vida, como que nós vamos alimentar a nossa fé? Tem que existir as dificuldades na nossa vida.
A dificuldade para aquele homem, para chegar até aquele tanque, tudo isso serviu para alimentar a sua fé. Aquele homem teve fé o suficiente para caminhar até lá, como eu disse, talvez caiu, mas ele recebeu o milagre. Talvez eu esteja falando com alguém que está passando por dificuldade neste momento. Talvez esteja falando com alguém que esteja enfrentando um problema. Ei, escuta uma coisa. A dificuldade que você está passando, o problema que você está passando, Deus está permitindo para alimentar a sua fé, para fortalecer a sua fé, porque Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Assim como Deus realizou um milagre para aquele cego, Deus quer fazer um milagre na sua vida também. Feche seus olhos. Querido Pai, esta pessoa que está me assistindo agora, que está me ouvindo agora, talvez ela esteja passando por um problema, por uma dificuldade também. Mas nós sabemos que o Senhor está alimentando a fé desta pessoa. E talvez ela precise de um milagre na vida dela, Senhor. Realize esse milagre em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.